Bom, pessoal, o que significa cada um destes ícones aqui, ó, né? Nós temos aqui a parte de coroas e copings, pônticos, inlays, cincelamentos, removíveis, barras e dentição residual. Vou explicar nesse vídeo para vocês o que quer dizer cada um. Então, aqui, ó, coroa anatômica é quando você quer projetar um caso full anatômica, um caso que não vai ter nenhum tipo de redução para você fresar em cera e injetar, ou para você fresar em zircônia e maquiar, ou para você fresar em disilicato de lítio e maquiar. Então, quando a gente seleciona coroa, quando a gente quer esse tipo de trabalho, é este caso que a gente tem que selecionar. Quando a gente seleciona essa outra opção aqui, ó, coroa reduzida, tá? Ele vai me dar a opção em um determinado momento do desenho que me permita reduzir este planejamento, essa coroa inteira, resumindo ela a um coping reduzido, ou se eu quiser reduzir só a vestibular para fazer uma aplicação ali, alguma coisa do tipo. Tanto é que quando eu seleciono essa opção aqui, ó, de coroa reduzida, ele já me dá um parâmetro aqui para eu já pré-determinar se eu quiser reduzir 1,2 milímetros. Não vem ao caso agora, porque a gente pode fazer isso no desenho. Aqui, coroa para injeção, tá? Neste outro botão aqui, coroa para injeção aqui, no caso, dá um pouco de confusão, porque as pessoas acham, mas se eu fresar uma coroa anatômica, eu posso injetar ela. Pode? Ok, tranquilo, sem problema algum. Esse coroa para injeção, ele só é um direcionamento para que o seu desenho seja feito em duas etapas. A primeira etapa do seu desenho vai ser um coping simples, que você vai, vai fresar em zircônia, sinterizar, e a segunda etapa do desenho, que é feito tudo em um projeto só, é a parte de cima, a supraestrutura daquele coping simples. Então você tem um coping para poder fresar num material que é mais opaco, menos translúcido. E você tem a coroa que você pode fresar em cera. Depois de sinterizado, você coloca essa coroa em cima do coping e aí você veda e faz uma injeção, uma pastilha estilo Zerpress ou alguma coisa nesse sentido. Se você quiser usar o mesmo material, não quer fresar em zircônia, quer fresar em disilicato, num material mais adequado, né? Mais opaco, para que você tenha um material mais translúcido em cima. Também é possível, ok? Então, coroa para injeção é só para que você tenha duas etapas no seu desenho. Coroa provisória é para a gente poder selecionar quando eu tenho uma arcada completa, eu não tenho um preparo ainda nessa arcada, e quando eu clico em coroa provisória e eu vou desenhar, ele automaticamente pega aquela cópia daquele desenho do paciente, da anatomia do paciente, e aí me permite fazer o provisório, mesmo que o meu modelo não esteja preparado. Coping simples é o caso onde a gente tem apenas um acompanhamento do contorno do preparo, né? Basicamente ali eu não vou ter anatomia nenhuma, é só a cópia do preparo. A opção de mockup aqui é para que a gente construa, a gente faça um planejamento do sorriso do paciente, tá? Quando a gente faz o planejamento do sorriso, a gente pode imprimir isso já direto, né? Para que o paciente, nesse estilo aqui, ó, como está nessa imagem, olha, e já consegue fazer a impressão já do mockup para o paciente testar ali. A gente tem outras opções de fazer mockup também, que seria fazer o enceramento diagnóstico em cima de um modelo, e em cima desse modelo, né, com Zetalab ou alguma coisa do tipo, o dentista faz uma muralha, coloca ali a resina e leva aquela nova situação para a boca do paciente. Nós temos aqui a etapa de pôntico, então aqui eu defino o que vai ser, se é reduzida, anatômica e tal, e aqui, se esse caso que eu estou fazendo for uma ponte, eu vou ter que colocar os pônticos, né? Então, se for uma coroa anatômica, eu tenho ali um pôntico anatômico. Se for um pôntico reduzido, uma ponte com 2 pilares e tem um pôntico e ele vai ser reduzido, eu seleciono aqui. Aqui para a gente mesclar neste projeto, que seria o pôntico para injeção.
e o pontico provisório para quando a gente estiver fazendo uma coroa provisória. Aqui embaixo nós temos os casos mais detalhados, que no caso seria as inlays, né? O software não diferencia inlay e onlay, tá? Então a gente pode selecionar a inlay aqui, que ele vai ser aceito por os dois. A inlay simples é uma inlay reduzida, vamos dizer assim, né? E no caso, quando a gente estiver desenhando, eu mostro para vocês como a gente poderia utilizar. Vinir aqui é a faceta. Enceramentos, tá? Quando você tem enceramentos aqui para você marcar, é quando você tem assim, vamos supor que o paciente usa uma PT, uma dentadura, e agora vamos transformar aquela dentadura do paciente em um protocolo parafusado. Então, se eu marco enceramento, o próprio sistema entende que eu tenho uma peça que serve de referência. Então, se eu marcar aqui enceramento, ele vai chegar a um determinado momento do escaneamento que ele vai pedir para que eu coloque o modelo, a situação real do paciente, depois o modelo com a prótese, né? E aí, dentro do software, vocês vão aprender mais para frente, a gente consegue fazer a mescla desses dois casos, e aí, à medida que eu vou avançando no desenho, vai chegar um determinado momento que ele vai fechar aquela dentadura do paciente e vai criar os orifícios ali, ó, os encaixes do implante para mim. No caso do enceramento reduzido, seria a mesma coisa, tá? Porém, no enceramento reduzido, ele vai me dar a opção de reduzir aquela estrutura inteira para fazer uma aplicação ou reduzir só vestibular que seja. E o pontico encerado também entra nesta situação. Aqui embaixo, nós temos as partes das removíveis. Então, prótese total, PPR, placa de mordida, coroa telescópica secundária e attachment, tá? Essa parte aqui de baixo, tá, ainda é algo um pouco novo aqui no Brasil, porque as pessoas ainda estão aprendendo ali a trabalhar com os materiais para a gente fazer uma prótese total, totalmente digital. Na parte PPR, mesma coisa, e por aí vai. Aqui embaixo, nós temos as opções de barra. Então, o dente que for implante, por exemplo, o dente 16 é implante, ele vai ser o pilar da barra. O dente 15, eu não tenho implante na região dele, então ele vai ser, para mim, um segmento da barra. Então, os pilares são o pilar da barra, os dentes onde tem ali o implante, e o restante é segmento da barra. E a subestrutura é, no caso, a gente fazer uma barra de protocolo de Brennemark e, posteriormente, fazer a estrutura, a montagem dos dentes acima desta barra, ok? Aqui eu tenho a dedição residual, que é apenas para a gente informar para o software quando eu tenho um antagonista, porque em muitos casos, às vezes, você consegue desenhar sem o antagonista, no caso de um coping simples, por exemplo, né? Quando você não tem o antagonista, não precisa marcar. Quando tem, ok, a gente vai lá e informa qual dente é o meu antagonista. Dente adjacente, no caso, os dentes vizinhos, tá? Quando você vai fazer um caso de uma coroa total, é legal você informar o dente adjacente para que o scanner se direcione, para que eles tenham aqueles pontos como referência para poder tentar escanear um pouco melhor. E dente ausente, caso o paciente não tenha algum dente ali que precisa você informar, né, para o software, para ele não te dar uma biblioteca lá que não vai ser a biblioteca que você precisa, tá? Vamos supor, você precisa do dente 15, ele está ajudando o dente 16 para você, ok? Então, basicamente, esses são os botões aqui para a gente criar um caso. Cada um deles serve para alguma coisa. No próximo vídeo, a gente vai ver as opções de materiais, ok? Até o próximo vídeo.